Olá, que bom estar de volta com você aqui no Classe Professores para estudarmos a lição de número 2 nos temas do Evangelho de João, que estamos estudando nesse trimestre. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda conosco. E nessa semana nós continuamos estudando os milagres de Jesus. Na semana passada falamos de 3 deles, e nessa semana serão mais 3 milagres, 3 grandes milagres de Jesus. O primeiro, que é o primeiro bloco da lição dessa semana, é a alimentação dos 5.000, lá em João capítulo 6. Em João 6, Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos, que são suficientes para alimentar 5.000 pessoas. Esse milagre ocorre perto da Páscoa, que marcava a libertação do cativeiro egípcio para os judeus. E é impressionante que os números são significativos, né? Sobram desses pães multiplicados 12 cestos de pães. 12 era o número de tribos de Israel, né? Eu não sei se o propósito era dar, através disso, um recado para o povo de Israel, né? Mas também o pão que foi multiplicado lembra o maná, que era o pão do céu que Deus mandou sobre Israel, né? Jesus, para fazer esse milagre, ele estava pregando a partir de um monte, um pequeno monte, né? Jesus sobe um monte, como Moisés também subiu o Monte Sinai para buscar a lei. Enfim, nesse milagre e nos outros também, Jesus cumpre as profecias. Nesse caso aqui, de um profeta que está pregando, que está sendo ouvido pelo povo, há uma manifestação dele. Moisés, inclusive, havia predito lá em Deuteronômio capítulo 18, de que haveria um profeta que deveria ser ouvido. Quem era esse profeta, no caso? O próprio Jesus, né? E há coisas nesse milagre que apontam diretamente para a divindade de Jesus. Em primeiro lugar, João 6, 35, ele mesmo diz: eu sou o pão da vida. Só Deus pode dar vida. Então, se Jesus disse que era o pão da vida, ele tinha uma vida original, não emprestada, não derivada. Ele podia dar vida, e ele pode dar vida. E isto é algo de Deus, não é algo de apenas um ser humano que estava ali, né? Há uma outra ligação aqui, né? Quando ele diz, eu sou o pão da vida, ele disse em outras ocasiões, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, né? Se pode estabelecer uma ligação com o Antigo Testamento, em Êxodo 3, verso 14, quando Deus aparece a Moisés e diz, eu sou, né? Então você tem aqui uma ligação. Como é que alguém que não era Deus podia ousadamente falar, dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida? Se ele não fosse Deus, isso ficaria de fato inviabilizado aqui. É interessante a gente pensar nesses termos aqui, né? Um segundo milagre que analisamos nessa semana está em João capítulo 9, que é aquela famosa história de um cego de nascença que foi curado por Jesus. Jesus cura num sábado, note bem, um cego de nascença, e depois disso surge uma discussão, né, entre a relação entre doença e pecado, porque os judeus da época de Jesus achavam que se você estava doente é porque você havia cometido algum pecado, era mais ou menos como os amigos de Jó lá no Antigo Testamento, né? E também uma relação entre um outro tema muito caro para os judeus, que era o sábado. O sábado e a divindade de Jesus. Olha, esse homem é um transgressor do sábado, portanto não pode ser Deus. Essa foi a acusação que lhe fizeram, né? Agora, a gente sabe, né, que o pecado e a doença podem estar ligados. É claro, quando eu desobedeço às leis de saúde, eu posso ficar doente. É natural isto, né? Mas há doenças que necessariamente não são pela minha desobediência, mas são porque eu vivo num mundo infectado e afetado pelo pecado. Todos podem passar por isso. O indivíduo morreu de Covid e ele não teve culpa. Então nós temos que entender que existe o pecado ativo e existe o pecado consequência na nossa vida. Nem sempre é assim, né? Se nós estudamos o livro de Jó, vamos entender essa dinâmica do sofrimento. O sofrimento pode ser fruto do meu pecado, mas o sofrimento pode ser fruto também
de eu viver num contexto, num mundo de pecado. O Senhor Jesus Cristo sofreu. E a Bíblia chega a dizer que ele aprendeu com o sofrimento. Mas ele era pecador? Não. Nem pecado ato, nem pecado natureza. Todavia ele sofreu. Quer dizer que ele era um pecador que tinha que pagar os seus pecados com sofrimento? Absolutamente não. Então, para o sofrimento, há várias respostas. É bom que a gente saiba disso, para não falar asneira por aí, né? Uma outra questão que se levantou aqui é que os judeus, então, acusavam Jesus, dizendo que ele não tinha procedência divina porque ele não guardava o sábado. Esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Mas esse não guarda o sábado, era verdade o que eles estavam dizendo? Não. Ele não guarda o sábado no modelinho deles, no quadradinho deles. Nós já falamos na semana passada sobre isso, e eu tenho falado exaustivamente aqui nesse canal, que o problema de Jesus não era com o sábado, mas era com a maneira errada de os judeus da sua época guardarem o sábado, onde eles acrescentavam leis, questiúnculas, casos, regras no mandamento que nem no Antigo Testamento estavam. Eles foram aumentando, fermentando o mandamento de tal forma que se tornava inviável guardá-lo. E aí Jesus veio e disse: o sábado foi feito para o homem, ou seja, para a sua alegria, para o seu descanso, para o seu refrigério, como um símbolo da própria salvação pela fé. E não o homem por causa do sábado, onde vivia-se em função apenas do sábado. E no caso desse moço que Jesus curou no sábado, ele aliviou o sofrimento. E não havia nenhum mandamento, mesmo na lei de Moisés, que proibia alguém de ser curado, de seu sofrimento ser aliviado no sábado, né? E aí é interessante que nesse contexto de João 5, da cura do cego, de João 9, melhor dizendo, da cura do cego de nascença, os próprios espectadores que estavam por ali disseram: mas nós não estamos entendendo como é que um pecador, se ele é pecador, se ele é transgressor da lei de Deus, se ele é pecador, como é que ele pode fazer sinais tão grandiosos, tão miraculosos? Eles mataram a charada, né? E eles calaram a boca dos líderes, dos acusadores de Jesus que estavam ali, né? E isso se provou através da fala deles que Jesus de fato não tinha pecado, mas que ele era alguém diferente dos homens, de que ele era o próprio Deus, porque só um Deus podia fazer milagres daquele tipo, abrir os olhos a um cego de nascença. Não era um truque, era uma realidade. E Jesus é a luz do mundo, né? E aí, mais uma vez, há uma ligação, né, com o Êxodo 3,14. Quem que é a luz completa, senão Deus? E Jesus agora estava se auto-intitulando Deus, porque ele diz: quem me segue não andará em trevas. Mas se ele não era Deus, que brincadeira é essa que ele estava fazendo ali? Ele era um lunático, então, né? Então, nós temos aqui o segundo milagre, que é a cura do cego de nascença de João 9. E agora pulamos para João capítulo 11, o terceiro milagre desta série nesta semana, que é a ressurreição de Lázaro, João 11, né? A Bíblia diz que Jesus ressuscitou Lázaro, há toda uma história ao redor disso, né, que você na sua classe pode comentar com mais detalhes, mas em resumo, Jesus ressuscita um homem que estava morto há 4 dias, já estava ali em putrefação. Isso é uma demonstração ainda maior do seu poder e da sua própria divindade. É claro que ele fala com Deus naquele momento, porque havia uma sintonia perfeita entre o homem-Deus, Jesus, e Deus, o Pai. O texto diz: eu e o Pai, quer dizer, eu te dou graças porque você sempre me ouve, né? Quando ele está ali na beira do sepulcro de Lázaro, né? E o texto diz: então eles tiraram a pedra e Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Então aqui Jesus faz essa oração para, mais uma vez, realçar a sua ligação com o Pai e a sua própria divindade, que ele havia sido mandado para uma missão especial de salvação, né? Alguns podem tomar esta oração de Jesus ali ao lado do túmulo para dizer: não, então ele não era Deus, porque ele dependia de Deus. Ele dependia de Deus porque ali ele estava como humano, não estava usando o seu poder em benefício próprio.
Então, isso não demonstra que Jesus não era Deus, né? Por quê? Antes de fazer essa oração ali no túmulo, Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, primeiro ele realça a sua divindade, depois ele realça a sua humanidade, demonstrando a sua ligação com Deus. Porque o que nós não podemos esquecer nunca é que Jesus é sui generis. Ele é um monogenês, o único da sua espécie. Que algumas traduções trazem unigênito. Na verdade, a palavra correta seria único, único da sua espécie. Não único gerado, mas único da sua espécie, porque não há no universo um ser como Jesus, que é Deus e que é homem ao mesmo tempo. Então, nos evangelhos, essa narrativa do Deus, homem, ela transparece nos seus feitos, nas suas palavras, nos seus atos. Não é? Então, nós temos aqui uma indicação clara da sua própria divindade e da sua humanidade também. Né? Para a gente concluir a lição dessa semana, eu diria assim: estes e outros milagres de Cristo resultaram em diferentes reações. Você vai lendo João 6, João 9, João 11, como nós acabamos de discutir aí a ressurreição de Lázaro, você vai ver que muita gente creu em Jesus por conta desses sinais portentosos. Mas, é claro, naquela época e ainda hoje, outros não creram. E alguns ainda questionaram, né? O caso dos líderes lá em João capítulo 9, que acusaram Jesus de transgressor da lei e, portanto, não ser Deus. É interessante a gente observar a motivação daqueles que não creram. Por exemplo, depois da multiplicação dos pães, alguns queriam proclamar Jesus como rei à força. Eles queriam um rei terreno, com poder terreno. E eles, então, não conseguiam crer em Jesus, porque a visão deles de Jesus estava distorcida. Muita gente hoje fala mal da Bíblia, fala mal da mensagem que temos para pregar, fala mal de Jesus, porque eles não entendem Jesus, porque eles não compreendem quem é Ele e qual é a sua missão. Né? Eles queriam, naquela época, alguém que os libertasse dos romanos, e desse a eles força, riqueza e honra. Né? Outro dia eu ouvi uma história, né, de alguém que me disse de uma pessoa que esteve 17 anos na igreja, cantando, orando, dando dízimo, dando oferta, guardando os mandamentos, aparentemente guardando os mandamentos, e chegou um momento que essa pessoa desistiu da igreja. E aí um irmão perguntou para essa pessoa: mas irmão, por que você se afastou depois de tantos anos? Ah, porque eu estava na igreja e não ganhei nada. Ou seja, ele achava que ele estava na igreja para ficar rico. Né? Ele esqueceu que quando ele começou a sua trajetória, ele tinha uma bicicleta velha. Né? Hoje ele já tinha um carrinho, né? Já tinha uma casa. Deus o abençoou, sim. Só que ele queria ficar rico, queria ficar milionário, bilionário. Né? Aí é uma outra situação. Deus o abençoou com vida, com saúde, com trabalho, com família, com paz de espírito. Mas não está bom. Então, eles têm uma ideia distorcida de Deus. Né? Então, eu deixaria com os meus alunos uma pergunta para a gente conversar. Essas histórias das reações das pessoas que não creram em Jesus, e nos seus milagres, inclusive, o que isso diz sobre a nossa motivação hoje, a motivação da nossa fé hoje? O que nos motiva para amar, adorar, servir a Deus, obedecer a Deus e andar com Ele? O que nos motiva? É a perspectiva de ficar rico, por exemplo? Alguns têm essa perspectiva. É a perspectiva de uma cura? Será que é só isto? Ou é viver com Ele aqui, ser feliz aqui e alcançar a vida eterna? A verdadeira vida que teremos. O que eu acho a você? Converse com seus alunos. Na semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta aqui com a lição nos temas do Evangelho de João. Até lá.